Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material bem interessante que recebemos. São trechos de um texto do presbítero Marcos Benedito. Isso mesmo. E ele toca num ponto assim bem sensível, que é essa ideia de uma zona de conforto espiritual dentro das igrejas. Uhum. O argumento central que ele desenvolve é bem provocador. Basicamente, ele traça uma linha de contraste, sabe? Entre a igreja que funciona como um porto seguro, Um refúgio, né? exato, um refúgio, e, do outro lado, a igreja que deveria ser uma base de lançamento, um ponto de partida para a ação. E a nossa análise aqui, eu acho, é tentar entender por que, na visão dele, a primeira acaba anulando completamente o propósito da segunda. Exatamente. E o ponto de partida para essa discussão toda é esse conceito que você mencionou, a zona de conforto espiritual. Certo. Segundo o texto, não é um lugar ruim por si só. Pelo contrário, é um lugar agradável. Sim, confortável. É um ambiente onde a fé se torna previsível, rotineira. Sabe, o culto tem sempre o mesmo roteiro, a liturgia não muda, as pessoas se sentem acolhidas. Uhum. O problema, e é isso que o autor aponta, é que nesse ambiente a fé deixa de exigir sacrifício, renúncia. Deixa de custar alguma coisa. Exato. A pessoa não é mais confrontada com a responsabilidade que o texto chama de frutificar. E sabe o que é interessante? É que essa descrição de acolhimento, de previsibilidade, é justamente o que muita gente procura numa comunidade. Um lugar de paz. Com certeza. Mas o argumento do texto é que existe um perigo oculto aí. É como se, aos poucos, o frequentador aprendesse, sem ninguém precisar dizer, que só estar presente já é o suficiente. Que a contribuição é a presença. Isso. E isso acaba substituindo aquele chamado que é tão central no cristianismo, o chamado para ação, o famoso id. Exatamente. O texto contrapõe essa mentalidade de ficar com o que seria a proposta original de Jesus. Ele não apresenta um convite para um clube ou um lugar de descanso. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A citação usada é a de Mateus, que é um chamado bem radical. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nossa. O que chama atenção nessa frase é que não tem nada de confortável nela. Negar a si mesmo, tomar uma cruz e seguir alguém. São 3 verbos de movimento. De ação, de desconforto. É a antítese da estagnação. Certo. Então, o que o autor está dizendo é que a própria essência do chamado cristão é incompatível com essa ideia de se instalar permanentemente numa zona de conforto. Uhum. Mas ele vai além, não é? Ele não trata isso só como uma oportunidade perdida. Ele conecta essa passividade a algo bem mais sério. Sim, e é aqui que o argumento ganha um peso teológico. O texto conecta essa passividade diretamente a uma desobediência. Desobediência. A lógica é a seguinte: se uma comunidade inteira adota essa postura de conforto, ela está na prática ignorando coletivamente um dos mandamentos mais explícitos de Cristo, que é o de Marcos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O id. O id não é uma sugestão, é um imperativo. A acomodação, portanto, não seria só uma falha de estratégia, mas uma falha em obedecer a um comando direto. Mas será que o autor não está sendo um pouco duro aqui? Digo, muitas vezes essa acomodação não é uma decisão consciente, é algo que acontece aos poucos. É uma ótima pergunta. Será que é justo equiparar isso a uma desobediência deliberada? Olha, o texto não entra na psicologia da intenção, mas foca na consequência. O resultado final, intencional ou não, é o mesmo. O mandamento não é cumprido. Entendi. E isso gera uma mudança fundamental na identidade do crente. Ele deixa de ser um discípulo ativo, um participante, para se tornar um mero observador da vida cristã. O observador. É uma mudança de papel brutal. A pessoa continua indo à igreja, recebe o ensino, a oração, mas ela assiste a tudo do camarote, sabe? Ela não entra em campo para ser uma testemunha. E essa ideia de ser uma testemunha ativa, de entrar em campo, está amarrada no texto a outra expressão-chave: produzir frutos. Parece que uma coisa não existe sem a outra. Precisamente. Ele usa a passagem de João para selar esse argumento. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto,
E assim sereis meus discípulos. Forte essa passagem. Não é a autodeclaração ou a frequência nos cultos, mas a produção de frutos. É um critério de resultado. Exato. Sem frutos visíveis, a própria identidade de discípulo, sob a ótica desse texto, fica em xeque. Isso é forte. Porque subverte a lógica de que a fé é algo puramente interno. O texto propõe que a fé, para ser autêntica, precisa ter uma manifestação externa. Algo que possa ser visto e medido pelos frutos. Isso me leva a pensar o que acontece com a teologia de uma comunidade quando ela entra nesse estado. O que é fascinante, o texto descreve-se muito bem, é que a mudança de foco é sutil, quase imperceptível. Como assim? A fé, que deveria ser centrada no que o texto chama de reino de Deus, um projeto maior que o indivíduo, passa a ser focada no próprio bem-estar individual. Ah, claro. O conforto emocional, a sensação de pertencimento, a paz interior, tudo isso que são coisas boas e legítimas, deixam de ser o combustível para a missão e viram um objetivo final. A igreja vira um fim em si mesma. Exatamente. Deixa de ser um exército sendo equipado para a batalha e vira um hospital que só cuida dos seus próprios pacientes sem nunca dar alta para ninguém. Espera um pouco. Se o foco muda para o bem-estar pessoal, o que acontece com a ideia de que o Espírito Santo dá poder? Poder para quê nesse novo modelo? Ótimo ponto. Porque o texto também aborda isso, certo? Sim, e essa é uma das consequências mais profundas. O autor cita Atos, que é uma promessa de poder com um propósito claro. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. O poder é para o testemunho. Para a ação externa. Na zona de conforto, esse conceito é reinterpretado. O poder do Espírito Santo passa a ser visto como uma força para o indivíduo aguentar as lutas, uma fonte de consolo pessoal. Uma espécie de bateria interna. Perfeito. O foco muda do poder para enviar para o poder para aguentar. A força que era para a missão no mundo é domesticada para a manutenção do conforto interior. Entendi. E no dia a dia, como isso se parece? O texto descreve um cenário onde a ausência de evangelismo, de projetos missionários. De envolvimento com a comunidade ao redor. Exato. Tudo isso simplesmente se torna o padrão. Ninguém mais estranha o fato de que nada acontece para fora das paredes da igreja. A falta de desafio vira a norma. Exatamente. E isso cria um ciclo vicioso. Sem desafios, as pessoas se acomodam. Acomodadas, elas não buscam desafios. E a igreja continua de portas abertas. Sim, os cultos são pontuais, os membros se sentem bem, a música é boa, mas o avanço do reino, que seria o propósito maior, está completamente paralisado. É aquela imagem do motor ligado, fazendo barulho, consumindo combustível, mas o carro está no ponto morto. Não vai a lugar algum. Essa imagem é perfeita, porque por fora tudo parece estar funcionando. Tem atividade, tem som, tem gente. Mas não há avanço. É a ilusão de movimento. E para ilustrar essa estagnação, o texto recorre a uma metáfora bíblica muito conhecida, a da figueira estéril. Sim, a parábola de Lucas. O texto cita o finalzinho, quando o cuidador pede mais um tempo para a árvore que não dá frutos. Se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Uma imagem bem séria. Traz um senso de urgência e de prestação de contas. Se a gente conecta isso ao contexto da discussão, a metáfora é um alerta poderoso. A árvore, que seria a igreja, Ou o crente individual. Ela não é valorizada só por existir, por estar plantada ali com folhas bonitas. Ela ocupa espaço, consome recursos. A expectativa sobre ela é a produtividade. ou seja, a existência por si só não justifica a existência. A paciência divina, na interpretação do texto, tem um propósito: dar tempo e condições para a frutificação. Mas essa paciência não é infinita. Não. A esterilidade prolongada, a ocupação improdutiva do espaço, leva a uma consequência drástica. A árvore que não cumpre o seu propósito perde o direito ao lugar que ocupa. É um pensamento bem sério. E isso nos leva à conclusão do autor. Um ponto que acho muito perspicaz é que ele não diz que a zona de conforto fecha as igrejas. Não. Não. Pelo contrário, elas as mantém abertas, funcionando, mas as paralisa por dentro. Elas se tornam museus da fé, em vez de centros de operação. Ele usa uma frase de efeito, né? Sim, mas que resume tudo. Há culto, mas não há envio.
a palavra, mas não a prática. Nossa. Existe uma fé que é declarada, cantada, pregada, mas que não se traduz em ação transformadora no mundo. Isso me faz pensar. Uma igreja paralisada talvez seja, na visão do autor, mais problemática que uma igreja fechada. Por quê? Porque a igreja fechada é um sinal claro de que algo morreu. A igreja paralisada dá uma falsa sensação de vida, mantendo as pessoas presas nessa ilusão de movimento. O carro no ponto morto. Exatamente essa a ideia. E para amarrar tudo, o texto encerra conectando esse estado de paralisia a uma negação do próprio caráter de Cristo. Como assim? O argumento final é que uma igreja acomodada deixa de espelhar a natureza daquele que a iniciou. A citação final é de João, quando Jesus aparece aos discípulos e diz: "Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio." Ou seja, a identidade cristã está ligada a ser enviado. Intrinsecamente ligada. Se não há envio, há uma crise de identidade. Ok, vamos tentar organizar tudo isso. Depois de analisar esses trechos, qual é a grande ideia que fica? O que ele está realmente tentando dizer? A síntese, para mim, é que o texto constrói um contraste muito nítido entre duas formas de viver a fé. Certo. De um lado, você tem uma fé institucionalizada, confortável, autocentrada. O foco é a manutenção das atividades e o bem-estar dos membros. E do outro? Do outro lado, o autor defende uma fé que é por natureza dinâmica, missionária, que assume riscos. Uma fé que se entende como um movimento constante de envio. Seguindo o modelo do próprio Cristo. Exato. A grande virada do texto é argumentar que a ausência desse movimento, a falta de frutos, não é só um problema de gestão, é uma contradição fundamental da própria natureza do chamado cristão. Em outras palavras, para o autor, uma fé parada é quase um oxímoro, uma contradição em termos. É uma fé que nega seu propósito mais básico. Perfeito. Para quem nos ouve, acho que os pontos para reflexão são bem claros. Primeiro, o perigo que se esconde na rotina, quando a previsibilidade começa a matar o desafio. Segundo, essa distinção crucial entre ser um espectador passivo e um participante ativo. E, por último, essa ideia desafiadora de que a fé, no fim das contas, é validada por seus resultados práticos. Pelos frutos que gera no mundo real, sem dúvida. E toda essa discussão, que o texto centra na instituição igreja, me deixa com uma pergunta. Qual? O que acontece se a gente tirar essa análise do contexto institucional e pensar no indivíduo? Interessante. Isso levanta uma questão para a reflexão posterior. Como essa distinção entre uma fé parada e uma fé em movimento se aplicaria à jornada espiritual de uma pessoa sozinha. Em outras palavras, é possível que alguém, mesmo fora de uma estrutura formal, construa para si uma zona de conforto espiritual particular? E se sim, quais seriam os sinais disso? Excelente provocação para a gente encerrar. Uma pergunta que leva a discussão para um nível muito pessoal. Agradecemos a atenção e até a nossa próxima análise.